Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um épico episódio das Epicast. Sejam bem-vindos, muito obrigada por aí estarem. Fala aí, Divânia Pascoal. Falta-nos a Isa e a Patrícia, mas já sabem, elas fazem parte do Epicast e mandam um abraço e um beijinho para quem está a ouvir e ver. Antes de anunciarmos quem está connosco, 1 de outubro, mês rosa da luta contra o cancro, então queremos aproveitar para deixar uma palavra de conforto para quem está nesta luta e trava esta doença que infelizmente assola muito os nossos jovens ou não jovens, que tem assolado muito as nossas mulheres. No entanto, reforçar também a importância das doações para instituições que lutam contra o cancro. Por isso, deixamos aqui o nosso reforço e apoio para quem passa por essa luta. Mas, continuando, temos a magnífica, maravilhosa, para quem não conhece, Érica Évora. Eu estou sempre a dizer Isso. Érica Ventura, já viram? Eu chamo-lhe Ventura, meu Deus. Érica Érica, Évora. apresenta-te. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, eu sou Conta. Érica Évora. Conta-nos, apresenta-te para os nossos telespectadores e convidados ouvirem e saberem quem é Érica Évora. Portanto, eu sou Érica Évora, sou personal trainer e desde sempre que sou, apesar de ter arrumado temporariamente as luvas, atleta profissional de kickboxing. Uou! Ouviram, né? Pá, pá. Mas diz-me, há pouco disseste que arrumaste as luvas, mas já não praticas? Pratico, arrumei temporariamente, espero eu, não é? Derivada à lesão, mesmo uma lesão mais grave, mesmo uma condição mesmo de saúde. Portanto, fui diagnosticada com trombofilia em junção com um síndrome que tem assim um nome meio esquisito, portanto, um síndrome de Paget-Schroeder. Portanto, em junção aqui destas duas condições, portanto, neste momento estou a tomar anticoagulantes e segundo a minha equipa médica, esta medicação é totalmente incompatível com a minha modalidade, derivada ao impacto e ao confronto físico, não é? O que é que. Eu não conheço essa doença, tá? Sim, Estou a ouvir pela primeira vez. O que é que derivou, se sabes, se te foi sim, dito, sim. o que é que derivou a essa doença? Vem derivada ao quê? Não se sabe. Ou seja, basicamente, o meu corpo é um corpo que está, apesar de neste momento estar sob medicação, não é? Estou a anticoagulantes, mas portanto o meu corpo está, ou esteve, sempre pré-trombótico, ou seja, sempre com a probabilidade de ter uma trombose. Uma trombose, neste caso eu tive uma trombose venosa profunda, Ok. neste momento tenho coágulos alojados em algumas artérias e portanto aqui a preocupação dos médicos é tentar perceber o porquê, tendo em conta que eu sempre tive uma alimentação saudável, sempre pratiquei exercício, portanto não vem uma causa, um porquê mesmo, e portanto estamos aqui a fazer o despiste, estou sempre a fazer exames ao sangue, portanto sempre a ver se a medicação está na dosagem Ou seja, correta. até agora ainda não sabes o que é que despertou isso. Não, estão em constante. Basicamente, eu hoje sou um objeto de estudo, digamos assim, do hospital. E portanto estamos aqui a tentar perceber o que é que aconteceu, O que é que levou? porque literalmente foi da noite para o dia. Eu inicialmente achava eu que era uma má disposição normal, a dor que eu sentia achava eu que era do treino, mas depois Há quanto tempo é que foi diagnosticado? foi essencialmente, portanto, agora que eu sei exatamente o que é que foi agora aqui no início do ano, e portanto tive a trombose há mais ou menos 2 anos, foi ali no Covid mesmo, portanto ali na pandemia, Foi logo no início. foi logo no início e portanto senti ali que deixaram passar, eu devia ter feito exames muito mais cedo e portanto derivado ali também à pandemia, Então portanto sentiste alguma negligência logo no início? logo no início, posso dizer que sim, que sim. E aí é que está a frustração, porque se calhar se fosse Fosse detectado tratada a mais tempo. cedo, se calhar não chegava a este Mas ponto. porquê? Não havia, não tinham clínicas abertas? Porque eu sei que no Sim, Covid fechou tudo porque ninguém sabia o sim, que era. exatamente, era mais também por causa dos exames que eu tinha que fazer, não é? E portanto não havia vagas, não havia como fazer os exames, então alongou-se ali um bocadinho mais do que suposto Ok. e Eu chegou eu sei porque agora eu fiquei aqui. grávida no Covid e foi terror. No início Imagino, foi terror. Foi imagino. horrível. Esquece, tu ias ao hospital, tinhas filas enormes e depois só consultavam Covid, parece que só Sim, sim, existia sim, sim, Covid. sim, sem Então, dúvida mesmo. no início ficaste sem saber o que era. Exatamente, no início, aliás, até na primeira
consulta que eu fiz, portanto, foi-me dito pela médica que era uma ruptura muscular. Uhum. Só que eu, sendo atleta, eu sei o que é uma ruptura muscular, eu sei o que é que se sente, não é? E portanto eu achava que não era, mas lá está, quem sou eu, né? Mediante Há uma um médica. médico, né? A dizer, olha isto, quem sou eu para dizer não. Exato. Não estudaste o suficiente para saber se ou não. Acreditaste Exatamente. Eu plenamente. acreditei plenamente. Só que lá está, foi sempre piorando, 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 até que o meu pai disse, não, isto aqui não pode ser só uma ruptura muscular, vamos mesmo à medicina desportiva. Então fomos à medicina desportiva e foi realmente que detectaram que eu tinha tido uma trombose. Desculpa lá a minha ignorância. Existe medicina desportiva e medicina normal, é isso? Para vocês Exatamente. atletas. Exato, a medicina desportiva assim acaba por englobar ali os atletas. Ou Sim. seja, é mesmo só atletas. Só são tratadas lesões atletas, só doenças causadas. Sim, dentro daquilo que é o desporto em si, sim. Ok. Não sabia, ficaram a saber, não viram? Então, deslocaste até a medicina, não é? Desportiva, e Sim. foi lá que diagnosticaram isso. Exatamente. Fizeram exames próprios, não é? Uhum. Fizeram um ecodoppler também e foi aí que realmente detectaram que sim, tinha tido uma trombose e portanto que das duas uma, portanto teria que ser seguida na cirurgia vascular para tentar perceber se havia necessidade de intervenção ou não. Foste operada, não? Não, mas é algo que está Em em aberto. xeque, exatamente. É uma Ok. possibilidade. Mas, e tens receio dessa operação? Tens medo? Eu confesso, medo da operação em si, eu não tenho, mas eu tenho uma fobia que é ficar em hospitais. Eu não sei porquê, eu tenho não sei se é trauma, não sei se pode ser que é um trauma, mas só de pensar em ter que ficar num hospital Já e não ter queres? já não quero. Não é cirurgia, não é estar sob anestesia, não, é ter que deitar numa cama de hospital e ficar lá. É isto que me custa mais. É Porque isso sabes mesmo. que és uma pessoa ativa e parece que ali estás completamente neutralizada. Exatamente. Tanto que houve uma vez em que eu fiquei internada, mas foi por poucas horas, e eles tiveram que me dar um sedativo, porque eu estava em êxtase. Não, Eu recusava-me a dormir e eu, muitas vezes, eu tentava fechar os olhos, já estava com os olhos fechados e eu: "Não, não, Erika, não podes dormir". Eu falava comigo mesma: "Não podes dormir, não podes dormir", porque lá está na minha cabeça, eu depois vou dormir e não vais e não vou acordar. acordar. E eu não Ok. sei o que é que se vai passar e eu sou uma pessoa que gosto muito de Se- controlar tudo. Gostas de saber Então, tudo o que está a acontecer à tua gosto. volta. Gosto. Mas vamos concentrar-nos um pouco mais na tua Sim, carreira. Deixa-nos saber, tu começaste a praticar desde muito cedo sim. ou foi algo que é recente? Não, iniciei a prática muito, muito nova. Muito, muito nova, ali com entre após 10 10 anos. anos. Como é que Sim. tu descobriste a paixão pelo kickboxing? É um legado de família, é um legado de Ok. família, portanto, toda a minha família é praticante da modalidade, está sempre Todas do mesmo. ligada ao desporto. Ok. E portanto, isto tudo começou com o meu tio e treinador, não é? Humberto Évora, e o meu tio também, Adriano Évora. E portanto, a partir daí, sempre que chegavam os sobrinhos, filhos, então era o kickboxing, era boxe. Tudo que seja eh, arte marcial, não é? Desde o karaté ao desporto de combate, kickboxing, boxe e muay thai. Portanto, estamos ali inseridos nessa Ou área. seja, desde os 10 anos olharam para ti e disseram: Olha, vais começar. Bom, exatamente. E curioso que foi, eu sempre gostei de dançar, também desde miúda, sempre gostei de dançar e pronto, naquelas festas de família, o que é que nós fazíamos? Os mais novos tinham que dançar e tal. E então estava assim, no meio da dança e tudo mais, a dançar, saiu-me um pontapé. Uma No coisa meio da mais dança. no meio da dança, porque pronto. E aparentemente foi brilhante, o meu tio disse: "Ok, então bora, vais começar a treinar". E foi a partir Comecei, dali. e foi a partir daí. Nunca mais deixaste. És formada em kickboxing ou desporto, algo do Não, eu género. sou formada em línguas, licenciaturas e culturas. Totalmente diferente Totalmente diferente. do desporto. Porquê? Sempre gostei assim da área da humanidade, Ok. sempre gostei. E portanto, formei-me em ciências sociais e humanas, não é? Ali especializei-me na área de línguas e depois a partir daí, candidatei-me à aviação, portanto, candidatei-me à Ryanair e entretanto durante alguma fase da minha vida eu fui assistente de bordo. Como é que conseguiste conjugar assistente de bordo com o desporto? Era muito difícil, portanto tive aqui que fazer uma escolha,
não é? Numa fase inicial pareceu-me uma boa oportunidade ingressar então na aviação e portanto decidi então arriscar e lá fui. Mas o desporto sempre esteve muito presente na minha vida, sempre esteve muito presente e portanto senti que algo faltava. E voltaste E para voltei, o desporto. e Hoje voltei, vives de desporto a tempo inteiro? exatamente, Sempre. sempre. Mas de alguma forma, hum, a tua área de licenciatura e o desporto, alguma vez na tua vida, chocaram? Sim, 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 sim. Daí eu ter que escolher, não é? Lá está, ou continuava na aviação, Uhum. ou voltava e voltava à competição, não é? E voltava à minha base, apesar de tanto a aviação como o desporto, tanto o kickboxing são as minhas duas paixões. Hum, mas tive ali que fazer uma escolha. E não só a pensar no desporto em si, mas a pensar também na família, porque eu sou muito ligada à família. E portanto foi algo que também me puxou muito para voltar a casa, As saudades. as saudades. Falando em família, sendo que é um desporto que não é praticado literalmente por mulheres, temos agora praticantes, mas Exato. não na sua maioria, ainda é uma minoria. Tu tiveste o apoio 100% dos teus por seres mulher a praticar Sim, esse desporto? sempre tive, sempre tive. Os meus pais sempre me apoiaram, a família em si, não é? Toda a família sempre apoiou, sempre esteve presente, sem dúvida alguma. Nunca sentiste que de alguma forma tentaram ou proteger-te daquilo que poderia vir a ser o preconceito por seres mulher no desporto? Não, porque nunca pensaram dessa forma. Lá está. Como foi um legado de família, não é? Não houve quase aquela oportunidade de escolha, digamos assim. Ok. Portanto, eles concordaram e, ok, agora Foste. vais seguir o legado da família, e então E vamos. assim foste. E assim Ou foi. seja, a dentro dos teus não sentiste isto, mas Não, fora? fora já senti. Fora, Mas sem desde muito dúvida. nova, porque tu começaste logo muito cedo. Comecei muito cedo, comecei muito cedo. Posso dizer que assim, 15, 16 anos comecei a sentir mais, não é? Naquela transição de pá, ali aquela adolescência Estás a chegar à adolescência mesmo mais. mais forte, digamos assim. Portanto, sempre ouvi aqueles comentários: não vais arranjar namorada, ou o teu namorado vai fugir de ti, ou Vais porque ficar tu com vais bater. Portanto, sempre ouvi, sempre ouvi. mas por mulheres ou por homens? Mais por homens, Mais por homens. sim, Ou seja, as mulheres nem tanto. nem tanto. Os homens criticavam Muito mais. mais, muito mais, muito mais. Ou seja, e isso, sendo que estavas a chegar à adolescência, nunca te afetou, nunca te fez deixar, olha, já não vou mais praticar isto. Não, não, nunca. Nunca, porque lá está, acabei por desenvolver uma paixão, e eu para mim era impensável faltar ao treino. Eu podia faltar a não sei quantas festas de aniversário, mas faltar ao treino Nunca. nunca, nunca, nunca. E e nunca me vi, nessa Nessa vertente. nessa vertente. Não. Sim, Ou não. seja, nunca te abalou Não, dizerem, ai, vais ficar com o corpo musculado, não. não, 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 não. O meu psicológico, eu gosto sempre de dizer, eu sou uma pessoa que se considera uma pessoa muito forte psicologicamente. Portanto, nunca me deixava abalar assim por esses comentários. Até me dava mais força, queria Uhum. eu acreditar. Dava mais força Vou para continuar. continuar, sem dúvida. Porque é que uma menina de 15, 16 anos já tem esta mentalidade? De onde é que ela vem? De onde é que ela vem? Portanto, vem, vem da educação. Vem da educação que eu tive, e depois a prática do desporto desde muito nova dá-te ali Disciplina. disciplina, dá-te outro senso de responsabilidade. E sem dúvida nenhuma que eu posso dizer que praticar o desporto mesmo, desde uma fase de uma idade muito tenra, hã, moldou a minha personalidade de hoje, acrescentou sempre algo à minha personalidade, Ou isso seja, sem dúvida. foi o desporto com que fez que a tua mente fosse mais forte do que aquilo que. Sem dúvida. Porquê? Porque foi aquela questão da superação. Eu ter sempre que ser melhor a cada passo que eu dava. E sem dúvida tornou-me uma pessoa muito mais forte, muito mais disciplinada e muito mais confiante em mim mesma. Sen- Então, sentes que talvez, por exemplo, nós temos uma maioria de jovens em depressão hoje em dia, a partir mesmo dos 15, 16. Uhum. Tu achas que o desporto dá-lhes a confiança que se calhar eles não têm? Sim. Aqui a prática do exercício físico, portanto, ajuda mesmo
mesmo nessas situações de ansiedade, até mesmo de depressão. Portanto, ajuda bastante. Ajuda aqui, não digo que é cura, não, mas acaba ali por compensar aquilo que está em falta, não é? E sem dúvida que o desporto, o exercício físico nesta fase, na fase da pré-adolescência, entrar na adolescência, faz toda a diferença. Toda a diferença. Até mesmo nas camadas mais novas, não Uhum. é? Aquela idade a partir dos 5, 6 anos, que já começam a ter algum senso do que é bom, Do ao mau, o que é mau, que eu devo ou ou não não fazer. fazer. Exato. Exatamente. Acaba ali por ajudar bastante, a começar a moldar a personalidade Personalidade. de cada um, sem dúvida. Ainda bem que falaste nisso, porque eu por acaso vejo alguns documentários e vejo pessoas que, principalmente homens, estavam no caminho errado, começaram a praticar exercício físico e mudaram Exatamente. completamente, porque acreditaram mesmo que queriam fazer aquilo. Então, a prática do exercício físico, além de treinar o corpo, treina a A mente. mente. Treina a mente. Sim, sim. Porque para além dos benefícios físicos Uhum. que existem, não é? Obviamente, há também aqui os benefícios mentais e psicológicos que fazem toda a diferença. E aquela questão de teres alguém que acredita em ti, que faz toda a Toda a diferença. diferença, São os treinadores. que são os treinadores. E o teu, como é que é? Diz-nos. O meu. O meu treinador. O meu treinador sempre acreditou em mim. Ele foi, sem contar com os meus pais, claro, ele sempre foi a pessoa que sempre acreditou em mim para tudo. Mesmo quando eu começava a duvidar de mim, ele dizia: Não, tu és capaz, segue. Por isso é que é a importância de escolheres bem A pessoa que vai treinar. a pessoa que te vai treinar, porque lá está, a pessoa que tu e o teu treinador são uma dupla. Sim, tu Tu e o estás teu no campo, mas ele está na beck. Ele está na beck, exatamente. Portanto, aqui há esta importância de tu escolheres bem o teu treinador em lá está, qualquer modalidade que tu pratiques. Porquê? Porque é ele que te vai motivar. É ele que vai te ajudar a chegar àquele limite e superar. E Porque é ele que está contigo é quando estás ele, naquele combate, exatamente, naquele momento. O que é naquele que tu momento. pensas antes de entrar? O que é que eu penso? Eu tenho que ver a minha mãe. A primeira pessoa é a minha mãe e eu penso, ok, onde é que está a minha mãe? Aquela questão, quando eu faço aquela transição do balneário, não é? Depois Uhum. temos assim uma série de o passadiço que temos que atravessar até chegar ao ringue. Eu tenho que saber onde é que está a minha mãe. Eu tenho que bater o olho na minha mãe. Eu vi a minha mãe, ok, vai correr tudo bem. Ok. Aí assim. É o teu tranquilizante, É, digamos. sem dúvida. Se não a vês, ficas à procura. Eu fico à procura. Nunca E aconteceu não vires. não, eu vejo sempre. Eu vejo sempre onde é que está a minha mãe, ou se eu não conseguir ver, porque lá está, é um pavilhão Certo. imenso, eu tenho que ouvir. E o meu ouvido está treinado para ouvir o meu treinador, E a não tua é? mãe? E a minha mãe. Como é que se treina o ouvido? É curioso, mas é verdade. É verdade. É uma questão de filtrar. Porque no momento em que eu estou no ringue, pode estar o pavilhão inteiro a gritar. Que eu consigo focar-me no meu treinador e na voz da minha mãe. Só mesmo. Só. Incrível. Parece que é exatamente isso. Parece que os sons todos entram, mas só consegues ouvir aquilo que tu queres. Isso também é um treino. Há um treino que tu fazes diariamente. Mas tu consegues Exatamente. ouvir a tua mãe? Tua mãe está sempre a gritar, A minha mãe então. está sempre, esquece. A minha mãe está sempre. A minha mãe vibra. Enquanto o meu pai é mais reservado, então o meu pai não consegue ir ver. Não O meu consegue. pai Pois não é. consegue. Ele vai, às vezes, tipo, lá está, ele vai, mas ele sofre muito. Ele sofre muito A por menina. dentro. É a menina. A minha mãe não. A minha mãe deita cá para fora. Vai lá, Vai, bora, grita. cria, minha filha! Mas Mas ele nunca viu um combate já, teu? já, 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 Ah. já. Só que ele sente, ele diz que parece que se sente. Na hora que eu estou a levar, ele sente também. Cada golpe que eu levo, ele leva também. Ah. Então é muito Então não difícil para ele. consegue ver. Não consegue ver. Nenhum, só viu um até agora. Viu alguns. Também ele na altura, quando eu comecei, não é? E durante grande parte ali da minha adolescência, ele, como trabalhava à noite, ele não conseguia acompanhar, porque normalmente são sempre galas à noite. Ok. Mas era sempre a primeira pessoa que ele ligava. E ele, durante o trabalho, ele dizia assim: digam-me alguma coisa, eu não estou a conseguir aguentar a ansiedade, digam-me alguma coisa. E sempre quando terminava, era a primeira pessoa que ligava do telemóvel e dizia: pai, olha, Correu bem. correu bem. Ou seja, não vê, mas está na Está torcida. sempre, sempre. Os meus pais são incansáveis. Achas que foi essa base com que fez também com que não ouvisses muito as vozes de fora Sim. por seres menina? Sim.
Sim, Quando sim, sim. começaste no desporto, já havia outras raparigas a praticarem? Sim, eu comecei numa altura em que o kickboxing, portanto, não havia, não havia muitas praticantes, não é? Muitas atletas femininas a praticar a modalidade. Agora, felizmente, já se nota ali uma evolução tremenda e é um orgulho imenso que isso esteja a acontecer. Mas eu iniciei a prática do kickboxing, não é? Mesmo em questão de competição, eram poucas as atletas femininas comparadas com agora, eram muito poucas, sem dúvida. Ou seja, quando começaste, então não tinhas muita diversidade de Não, não. Eu muitas vezes eu chegava a combater às 7, 8 vezes com a mesma com a com a mesma mesma, com a adversária. adversária. Sim, sim, Era sim. saturante. Muitas desistiram no meio do caminho? Mui Muitas. muitas desistiram. Por acaso, não sei, não sei, mas alguns nomes na altura, algumas atletas de topo que eu tive o prazer na altura de Combater? partilhar, a mesma paixão, o kickboxing, portanto, acabaram por continuar durante muito tempo ainda a prática, mesmo em termos de competição, mas depois chega a uma altura em que, lá está, a vida acaba por mudar, não é? E portanto Sim. fazer escolhas, Escolhas. não é? E como é uma modalidade, o kickboxing e o Muay Thai são modalidades que exigem muito, não só do corpo como da mente Obviamente. também. Portanto, Tem atletas que já foram mães e continuam a lutar. sim, sim, A sério? sim, sim, é Oh, verdade. não sabia. E, e, e é bom porque lá está, tem uma história para contar aos filhos, e é isso que eu também quero transmitir aos meus, eventualmente. Este senso de mulheres de força, não é? Que conseguem mostrar aquilo que são realmente e manter a parte mais feminina também, não é? Lembra-me, mas mais feminina, tu quando vais-te apresentar, tu tomas esse cuidado Ai sim, de eu manter tomo, sempre um toque feminino. eu tomo sempre. Na pesagem, eu tento sempre ir de cabelo solto, uma maquiagem, portanto, dou sempre esse toque mais feminino para também mostrar às pessoas que pensam, porque é um desporto de homens. Não é? Não. Consegues manter a tua linha feminina ali, o teu corpo feminino na mesma, mas sempre ali com Ar aquela postura forte. forte. E sem dúvida, até mesmo a minha roupa de combate, não é? O meu equipamento de combate, eu faço questão que seja cor-de-rosa. Sempre. Vario, não é? Mas Sim. a Tem sempre. cor-de-rosa tem que estar sempre presente. pam- Sentes a necessidade de fazer-te vincar nesse sentido, de dizer, olha, eu pratico, mas eu sou, Sim, continuo a ser Érica. exatamente. Exatamente. Para as pessoas não levarem aqui as coisas para outro campo. Sim, sim, Já sem dúvida. tiveste algum episódio que foi necessário mesmo respirar fundo do género? Olha, eu curiosamente não, nunca precisei de utilizar aquilo que eu sei. Hum, mas a prática do kickboxing tornou-me uma pessoa mais calma. Eu já sou calma por norma, Uhum. mas portanto deixou-me assim muito mais serena e muito mais confiante em mim mesma, né? Porque lá está, numa situação de confronto, eu sei defender, não é? Sim, tens prática. Tenho a prática e portanto acho que isto é muito importante, principalmente os dias que correm, principalmente para nós, não é? Mulheres, há esta importância de saber defender. Achas que toda a mulher devia ter pelo menos o treinamento básico Sim, para a defesa? sim, 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 sim. Nos dias que correm, então, ainda mais. Principalmente quem trabalha à noite e sai de madrugada e que Sim. Ou mesmo a qualquer hora. Qualquer ou com hora. qualquer pessoa, em qualquer Exatamente, situação. qualquer situação. Portanto, eu acho que é muito importante aqui a autodefesa, saber. Saber pelo menos, O lá básico. está. Nunca, não apelo aqui à violência. Atenção, não Mas apelo. saber desvincular-se de uma situação. Exatamente. Nem que Portanto, for só para correr. exatamente, eu apelo sempre aqui à questão da autodefesa, porquê? Porque é muito importante para a mulher, homem, ok? Mas em situação de confronto, saber o mínimo, saber, lá está, saber atacar e pronto, Fugir. fugir. Não é saber atacar e ficar lá e trocar golpes, não. Eu apelo sempre. O mínimo. Defendeu, gritou, chama a polícia, corre, O importante é etc. sair daquela É sair da situação. situação. É sair da situação. Mas nunca, nunca te foi preciso usar Não, esse aprendizado fora. não. Felizmente não.
Não, graças a Não. Felizmente não. Não. Mas há dificuldades em termos de peso, dietas? Sim, 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 é muito difícil. Para mim, a parte mais difícil, eu pessoalmente, não é, nem é o treino em si, mas sim a dieta. A dieta é muito difícil. A sério, A o dieta que é é que muito não se pode difícil. comer? Portanto, aqui temos uma dieta muito restrita, não é? Porque lá está, temos que bater o peso. Temos uma categoria de peso e Quanto é que temos que seria o bater. peso? Neste caso, no meu caso, eu na altura de competição, portanto, o meu peso é 57. Eu jogo 57 aqui, não é? Digamos assim, Hum. entre 57 e 60, mas lá fora os 56. Portanto, aqui acaba por ser mais difícil aqui a dieta para mim, não é? Para mim, pessoalmente, é mais difícil a dieta, portanto, porque é uma dieta restrita. O E que é que não depois, podes comer, por exemplo, estás dentro de uma semana de combate, o que é que não podes mesmo comer? portanto, cada, cada, cada dieta, não é? É sempre diferente, digamos assim. É mesmo diferente e é de pessoa para Para a pessoa, pessoa, não claro. é? De Sim, sim, sim. organismo para organismo. Eu, conhecendo o meu corpo como eu conheço, portanto, para mim está fora a questão de comer doces, mas isso é o normal. Uhum. Fritos, Fritos. molhos. Hum. Portanto, é tentar comer o mais limpo possível, tudo o que seja bebidas, água, somente, Somente água. somente água. Hum, e portanto ter uma alimentação muito regrada, portanto eu peso tudo aquilo que eu como, A eu sério? peso tudo aquilo que eu Não vai a como. olho nu? Não, é tudo usado. Há coisas que pronto, eu já sei que vai dar 2, 3 colheres de sopa, portanto, aí já sei mais ou menos, mas normalmente a minha comida é sempre pesada. Até agora? Agora como não estou na vertente Hum, de competição, então, portanto dou-me essa dá liberdade de de comer. de comer, tentando sempre manter ali uma alimentação equilibrada, não é? Mas claro, dou-me assim ao luxo de dar o Tens mesmo assim uma balancinha em casa? tenho uma balança em casa, Pões o arrozinho exatamente. e quanto é que seria? Quantas Olha, assim, falando por miúdos, portanto, normalmente 2 a 3 colheres de sopa de arroz, de hidratos, portanto, estamos aqui a falar de arroz, massa, quinoa, portanto, 2 a 3 colheres, no máximo, no aquilo que eu máximo? como. E o resto, salada em fartura, legumes em fartura também, e tudo muito à base de grelhados. Não há Só fritos, não é? Não. nada, 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 nada. Nem um Molho, nada. suminho. Nenhum suminho. Água. Hum, eu sou curiosa, porque eu já treinei, né, Uhum. ginásio, mas depois deixei, epá, enfim. Tudo o que toda a pessoa faz, começa e para. Achas, por exemplo, o pão Uhum. engorda muito? Não. Não é questão. É lá está. Estamos aqui a entrar num tema. Eu não sou nutricionista, Claro que não é? não. Portanto, nada melhor do que ir a nutricionista pelo falar um pouco sobre aquilo que se pode ou não Não comer. comer, não é? Porque lá está, varia de pessoa para pessoa, mediante o teu organismo, mas lá está. Não sou nutricionista e não quero estar a invadir Sim, quase, mas profissão alheia. exatamente, mas não é, não, a meu ver, não é? Tendo em conta também a minha experiência, não só do meu corpo, não é? Enquanto atleta, mas também aquilo que eu tento passar para os meus alunos, não é o pão em si, é aquilo que tu colocas no O pão, pão, não é? ok. Portanto, aqui há esta necessidade de fazeres uma boa gestão Do que aquilo que daquilo vais que tu comes diariamente. daquilo que vais j já na altura de competição, alguma vez cedeste o peso ou tiveste alguma recaída em que tiveste que trabalhar 2 vezes mais do que aquilo que é normal para conseguires competir? Sim, 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 sim. Houve uma altura em que eu tive que perder, portanto, 10 quilos em quase um mês e pouco. Conseguiste? Consegui, mas foi ali uma luta. Então, o que é que levou a teres ficado muito tempo sem treinar e depois voltares? Portanto, aquela situação de que, portanto, era muito difícil conciliar a vida profissional com a desportiva, não é? Neste caso, sendo o assistente de bordo, Bordo. era muito difícil. E depois, portanto, o meu corpo é um corpo de treino, não é? O meu corpo está talhado para treinar. E treinar em alta intensidade. E, portanto, durante o tempo que eu estive lá, portanto, não treinei. E o pouco que eu treinei para o meu corpo não era suficiente. Portanto, Claro. o que é que isto implicou? Aumento de peso. E portanto, quando eu regressei, voltei a treinar, não é? Mas portanto, estava num corpo que eu desconhecia, não é? Não Estamos era o aqui a teu. falar, não era o meu,
de todo. Portanto, estamos aqui a falar com uma pessoa muito mais pesada, não é? Sentias mesmo o corpo mais Ai, pesado? sentia muito, muita perna pesada, tudo para mim era difícil. E era frustrante, porque lá está, sempre fiz aquilo, não é? Sempre fiz aquilo e depois de repente, epá, não consigo estar à cabeça, epá, era muito difícil porque estava tudo pesado. E mesmo o Realmente, rabo estava pesado, literalmente estava tudo. estava pesado. E portanto, eu percebi-me que o meu treinador também começava a notar isso. Epá, Érica, esta não é a Érica que eu conheço. E eu, epá, calma, temos que fazer alguma coisa sobre isto, não é? Temos que fazer alguma coisa. Entretanto, surgiu um tal combate. Surgiu o combate e, portanto, isto implicava perder o peso. E, portanto, estamos aqui a falar em cerca de 10 quilos. Mas como eu nunca digo não a um desafio, lá está. O treinador propôs: olha, faça-se Bora. isto, eventualmente um combate, isto, como é que é? E eu, bora, vamos. Mas sem pensar, Sem aceitaste pensar, logo e foi, foste. foi, foi, bora, não há problema, vamos, Não vamos. tinhas medo porque o peso não estava de acordo. Não te passou isso na cabeça. Não. Foi aquele, é o desafio, vamos, não há Só querias problema. competir. Só queria competir, Já tinhas só queria, saudades. já tinha saudades. E lá está, eu disse, ok, vamos. Só que isto aqui não pensou. Não pensou, epá, estamos a falar de 10 quilos. 10 quilos, competição, combate, portanto já não combatia há muito tempo, não tinha ritmo de treino, portanto há todo aqui um trabalho que tem que ser feito e portanto fomos. Só que a minha maior luta foi contra o peso, sem dúvida. Num mês, 10 quilos. Sim, Conseguiste, essencialmente. conseguiste perder. Mas foi sacrifícios Foi diários muito, 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 muito e muita sacrifício, disciplina. muita disciplina. Foi a pão e água, praticamente. Bem água. Houve ali uma altura que eu tive que ali que carregar bem na água para conseguir libertar algum peso, porque lá está, já estava a curto, faltava pouco tempo ao combate e, portanto, em termos de gordura corporal, eu já não ia perder nenhuma gordura corporal, então tive que jogar ali com a hidratação. Portanto, tive que carregar o corpo de água. Portanto, estamos a falar aqui, lá está, atenção, cada corpo é um corpo, não é? Claro, sim. Eu sei como é que o meu corpo reage. E estamos aqui a falar de 5 litros, 4 a 5 litros de água Por dia? diários. Exatamente, estamos a falar de 10, nem Qual, tanto, sempre na casa de banho. qual era o teu método de treino nessa altura? Portanto, eu fazia treinos bidiários, não é? Portanto, fazia treinos bidiários, normalmente treinava de manhã e treinava à noite, fora, portanto, treinos bidiários, fazia a minha componente também de preparação física, não é? Com o meu preparador físico. Hum, Portanto, era também fora as corridas que eu tinha que dar. Portanto, eu treinava muitas das vezes de segunda a segunda, Sem parar. sem parar. Não houve uma altura que o corpo pediu descanso. Sim, o corpo pediu. O corpo começou ali a entrar em overtraining, né? Portanto, eu comecei a entrar ali num burnout em que o corpo precisava de descanso. Porque já não estava a Literalmente. responder, literalmente, o corpo já não respondia, eu já não conseguia dormir. Portanto, se eu disser que eu dormia 3 horas por noite era muito. Tanto que a minha mãe começou a ficar bastante preocupada, os meus pais muito preocupados, porque Não eu não dormias. dormia. E Não lá está, descansavas o não suficiente descansava o suficiente e tinha toda uma rotina para para cumprir. fazer. A ambição de voltar a treinar era maior. Ambição, Voltar a competir era maior. sim. Correu bem esse combate. Não. Claro, já era de esperar. Só que eu não quis aceitar. Eu não quis aceitar porque lá está, do início tinha tudo para dar errado. Pois, Mas eu fui. na mesma. Eu fui na mesma. Porque eu sou uma pessoa que não sei se é um defeito, se é alguma qualidade. Eu quero pensar que Que é uma é qualidade. uma qualidade, não é? Acaba ali, vá, talvez os dois, um defeito e uma qualidade. Eu sou muito exigente comigo. Muito exigente. Em tudo? Em tudo. Em tudo, em tudo. Mesmo, mesmo, mesmo em tudo. Mesmo quando estavas a tirar a licenciatura, na Sim, assistente de porta, tu procuras sempre tudo. ser excelência. Eu procuro sempre ser de excelência. Sempre, 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 sempre. Foi algo que te foi incutido desde muito nova ou é teu mesmo? Tu é que necessitas de saber que fizeste bem? É assim, eu sempre tive um excelente exemplo em casa. Então, aquilo que eu sempre quis é: "Ok, eu tenho que ser igual, tenho que ser igual. Tenho que ser igual ao meu pai". O meu pai sempre que faz algo, ele faz Com excelência. com excelência. E ele sempre e há uma frase, e de certeza que ele já não se lembra, de certeza que ele já não se lembra, e é uma frase que ele me disse e que fica aqui até hoje, que é: "Tu tens tudo para ser de excelência, tu não podes ser medíocre. Sempre que fazes, tens de fazer bem feito".
tens que ser de excelência. Então isso acabou sempre por ecoar Na tua na minha cabeça. cabeça. Então eu procuro sempre isso. E lá está, eu sou sempre muito exigente comigo. É aquela questão, tenho que bater a excelência. Se eu tenho que fazer e bem Bem feito. feito. Se é para destacar, tenho sempre que me destacar. De alguma forma, não é? Eu tenho sempre eu tenho em mim uma competitividade saudável. Contigo, Com, contigo mesma. comigo mesma, comigo mesma. Tenho esta competitividade saudável. Hum, e o dizer não, para mim, mesmo em relação à minha carreira, sempre foi muito difícil. Muito difícil eu dizer não, não posso porque estou com dores. Não, vamos treinar. Mesmo com dores. Mesmo com dores, vamos treinar. Estás bem? Está-te a doer? Não, está tudo bem. Estou a morrer de dores. Estás Mas não, está moída. tudo bem. Não, está certo, vamos, continua. Sempre. Quando mesmo o corpo a pedir, descansa, Érica, Para. descansa, para. Isto aqui nunca me deixou. Uma pergunta que eu me quis fazer. Uma vez estava a treinar. Estava a treinar. Estava a treinar. Treinar. Uma pessoa pensa já que treinar. Estava no ginásio. E o meu irmão foi dar-me treinos, assim, Uhum, só uhum, para me enquadrar. E estávamos a fazer flexões. uhum. E eu disse: quantas é que eu tenho que fazer? Ele disse: não, não te vou dizer. Não conta. Está tudo na tua cabeça. A tua cabeça é que vai determinar se tem muito ou pouco. Se tu não souberes, dei por mim fiz 30. A brincar. E Assim. lá está, se calhar tu. Eu não estava a contar. Exatamente, Ele é que estava a contar. Deixa-me fazer 30. exatamente. Na minha ótica, nunca que eu ia fazer 30. Para mim, 10. Se calhar até te diziam, vá, faz 30 e tu 30, Tre- eu não consigo. Nunca. Porque é a É de- expressão mais utilizada e é a expressão que eu mais detesto portanto, Em ali desporto. no meio desportista, não é? Que é, eu não consigo. Tirando a Não. sério, mas não consegues o quê? Eu acabei de pôr aqui o peso. Ai não, Erika, eu não consigo. Não consegues o quê? Já te experimentaste? Ah não, se calhar consigo. E consegue. É a mente que comanda o corpo. É a mente que comanda o corpo. A partir do momento em que a tua mente comanda, o teu corpo executa. Só que isto tem que ser muito forte. O que é que achas que leva atletas de grande competição nesta situação? Por exemplo, o teu combate não correu bem. Uhum. Nós vemos tantos exemplos que às vezes agora aparecem mais com a internet, Sim, sim, vídeos, sim, sim, sim. desistiram por um. Saúde mental. Eh, no meu caso, a minha base familiar foi a chave. Tu achas mesmo que a base é tudo? A base é tudo. Porque lá está, Se for eu algo instável, torna-te instável. sim, 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 sim. A Completamente. base é tudo. A base é tudo. Saberes que, ok, correu mal, mas tu tens pessoas ali para te amparar, para dar aquele colinho, para dizer não só aquilo que tu precisas, aquilo que tu queres ouvir, mas aquilo que tu Tu precisas de precisas. ouvir. Ah, Olha, Erika, não devias ter feito isso. Porque isto. ok. Não é, ah, não, está tudo bem, porque tu és a Erika Évora, faz mal. Não, Não. não. Já ouviste coisas duras do teu treinador? Coisas duras não, mas sabes aquele olhar que diz tudo? Imagina num treino, ah, houve um episódio engraçado. Portanto, também em preparação para combate. E ele lembra-se disto, eu sei que ele lembra-se disto. Ahm, em preparação para o combate. E eu estava a bater saco, né? Estava ali a bater saco e, portanto, já estamos no final do treino, a stamina já está a ir embora, a energia já está a ir embora, e, portanto, eu estou ali a bater saco. Ele chega ao pé de mim e diz assim: é isto que vais fazer num combate? É isto que vais fazer num combate? Peço desculpa pela expressão, é esta porcaria que vais fazer no combate? E vira as costas e vai-se embora. E tu fica. E fiquei, ok, bora, pá, 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 pá. Bater forte, 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 forte e tudo mais. E chegou um ponto em que eu gritei com ele, eu gritei com o meu treinador. Ele não disse nada, virou as costas e vai-se embora. Primeira vez na vida que eu fiz tal coisa, gritei com ele, mas foi naquele gritar do eu estou a A fazer, eu fazer. estou a fazer. E ele virou as costas e foi-se embora. E depois chorei babirranho, né, no Claro. balneário, chorei babirranho e depois entretanto fui ter com ele, já de banho tomado, já a cabeça leve, porque lá está, quando tu estás sob pressão, preparação, não é? Já estás a entrar na fase final, portanto já está ali, a ansiedade já começa a tomar conta de ti, a pressão, tudo. Eu cheguei ao pé dele e não precisei dizer nada, comecei a chorar. E ele percebeu, ele disse: "Foi a primeira vez que tu gritaste comigo".
E eu sei, eu a chorar, peço desculpa, nananã." Mas ele percebeu porque ali eu já tinha chegado ao limite. Limite. E o treinador é aquela pessoa Quando tu já atingiste. que sabe quando tu já atingiste. E ali ele soube que ali já tinha chegado ao meu limite. Depois do combate não ter corrido bem, quando tu voltaste, hum, tu lembras o que é que falhou no combate? Eu confesso que é um combate que eu não me lembro do que aconteceu. É um combate que eu não tenho memória Nada, de nada, nada nada. do que aconteceu. O que é que tu te Nada. lembras? Só de acordar. Eu lembro-me, portanto, de fazer a transição, não é? Estar no balneário, Balneário? não é? Tudo mais, chamarem, eu fazer aquela espera para subir ao ringue, para chamarem, para lançar a tua música. Hum, Só que lá está, o meu treinador percebeu logo que alguma coisa não estava bem. Bem, contigo. Ele dizia: "Não, eu não te estou a sentir, eu não te estou a sentir." E eu: "Mas está tudo bem, estou bem." Mas ele: "Não te estou a sentir, não estás cá, não está aquele espírito a sair de ti, não está Só aquele está o espírito corpo. característico a sair de ti." E ele soube logo, desde o início, porque ele disse: "Não te estou a sentir." E portanto, a partir do momento em que eu pisei o ringue, até o momento em que terminou, é de não Nada. lembro de nada, de nada. Eu acho que eu Mas estava tu ali viste em o modo. combate? Ainda hoje é um combate que eu não consigo ver. Tu não viste? Não. Nem um bocadinho. Do início ao fim, vejo assim pequenas. Agora não é? N- Mas no Na altura? início, na altura, eu vi pequenos clipes, não é? Uhum. Coisas pequenas. Mas assim, o combate do início ao fim, não. Não tens Não coragem. tenho coragem. Porquê? Não tenho coragem. Porque, segundo aquilo que me disseram na altura, não é? Não era a Erika Évora que Estava estava ali. até E isso foi o que me custou algumas mensagens, porque lá está, depois do combate. do combate acabas por receber algumas mensagens, algumas chamadas, e portanto algumas mensagens me marcaram porque disseram: "Aquela não é a Erika que eu conheço, aquela não é a Erika Évora que eu conheço." Porque lá está, as pessoas Já, fo- esperam já Erika foram com Évora, uma expectativa alta exatamente, e não foi aquilo e não que foi, não sempre. correspondeu. Não foi aquilo que sempre apresentaste. Exatamente. Foi um combate que era combate normal ou era um combate de alguma importância? Todos os combates são de alguma importância. Todos os Mas era combates. contra alguém muito Sim, sim, já com sim, sim, algum. já com algo novo. Portanto, o meu combate, não é? Era um dos combates da noite. Portanto, já estava ali uma expectativa alta para aquele combate, não é? Que era a Erika Eber contra a Rita Carvalho. A Rita Carvalho. Portanto, ali duas referências do kickboxing feminino Assim, português, não é? E portanto, ali as pessoas já colocaram naquela expectativa do isto vai ser um combate do combate, sim. caraças, não é? E outras pessoas que sabiam da realidade. Alguns amigos meus que sabiam, ok, a Erika está a regressar agora, a Rita está rodada, está a fazer muitos combates, portanto isto aqui não é boa ideia, não é? Temos ali aquelas duas pessoas. Mas depois do combate, quando é que tu voltaste ao teu weight e disseste assim: o erro foi meu? Então, no início pós o combate foi difícil aceitar, foi difícil aceitar, mas mais uma vez tive um suporte tremendo, né? Família, o meu namorado, os meus amigos, portanto foram a chave. E portanto eu tomei essa derrota, foi uma derrota limpa, né, foi uma derrota bem bem dada, não é? E eu peguei nisso e disse: "Ok, correu mal, vamos pegar nisso, aprendizagem, vamos embora, vou voltar mais forte." E assim A foi. sério? E Tu voltamos, sozinha? sozinha, o poder da mente, Ou seja, abstraíste de tudo, de algo que tudo. podia completamente meter para baixo para não voltares Exatamente, eu nunca tinha mais, tinha tudo, Eddie, tinha tudo para me deitar para abaixo, tinha tinhas tudo tudo. para não voltar. Tinha tudo para não voltar. Mas a vontade de me superar foi novamente superior. Eu disse: "Não, vou regressar e vou regressar mais forte." E assim foi, Mais forte. mais forte. Mais, Quer seja de corpo, fisicamente mais forte, como a mente. a tua mente teve, atraiçoou-te por Sim. momentos e tu soubeste dar a volta por cima. Quando é que tu deu-te aquele clique? Eu não sou assim tão forte. É difícil porque lá está, eu sou uma pessoa que, tenta tenta sempre ter uma armadura, não é? Uhum.
uma armadura. Tanto que muitas vezes, agora quem me conhece sabe que. Realmente, Mas lá está, aquelas pessoas que não têm tanto contato comigo, ou assim no meio do kickboxing, no início, eu nunca fui uma pessoa de sorriso fácil, não é? E portanto, muitas vezes, para me abordar de alguma forma, as pessoas retraíam-se um pouco, não é? E chegavam mesmo a achar que eu era uma pessoa arrogante, a não é? sério. Por ter uma postura tão séria. Mas depois, quando me conhecem, veem que realmente não é nada disso. Não me E, pareceu nada disto. Tiraste aqui. olha, Mas, não mas, desventes aqui o segredo. mas em competição és muito séria, muito. Sim, Estás sempre a pensar, só estás focada naquilo que vai acontecer. sim. Ou seja, não. Sim, 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 sim. Eu estou sempre muito focada, portanto, principalmente no dia, não é? Portanto, toda a tensão da pesagem já passou, já posso comer bem, não é? Digamos assim, sempre mantendo a dieta, Até- porque a dieta só termina quando o combate termina. Ok. Após o combate, ok, vou voltar a fazer a introdução normal da alimentação, mas até Até o ao combate. fim do combate eu estou sempre em dieta, porque lá está, qualquer coisa que eu coma que não está dentro do plano pode-me fazer mal e o objetivo é dar continuidade em prol de optimizar a performance. Ok. Hum, e, portanto, eu tento sempre. Epá, Não te dás muito no meio ainda. n- Sentes que. Não sei se já ouviste homens a falarem hum, enquanto ias combater de alguma forma de que não iria ser bom ou alguma coisa do género. Talvez seja por isso que não te dous muito naquele meio. é assim, não é questão de não doar, mas, por exemplo, quando chega aquele dia, não é? O dia mesmo do combate, eu tento sempre estar comigo mesma. Fazer ali aquela introspeção, não é? Falar comigo mesma, dizer aquelas palavras para mim mesma e, portanto, ter meu momento de concentração, não é? Que é muito importante. Portanto, não sou uma pessoa de falar muito no dia Não. do combate. Eu gosto de estar comigo, não gosto nem de ouvir música, portanto, eu gosto de silêncio, de estar comigo. Às vezes a minha mãe fica a falar, a falar, a falar, e eu, mãe, Pausa. chega, pausa, por favor. Eu Então preciso gosto de. muito de estar Falando ali em música, comigo. eu não sabia que no Kickbox, quando tu entras, tens a tua própria música. Eu Sim, pensei que sim, isso sim, fosse só sim, sim. assim nos outros, Não, não, nas outras modalidades. há essa Tu é possibilidade. que escolhes a tua música. Sim, Por sim. norma, qual é a música assim? A minha música é Who's That Girl, da Eve. Oh, é sempre a Essa mesma? é sempre a mesma. Não muda? Porque lá está, eu tenho esta superstição, né, que se eu mudar de música é como, por exemplo, as unhas. Eu normalmente antes do combate eu tenho que sempre pintar as unhas, porque lá está aquela superstição, se eu não pintar vai correr mal. Então eu tenho que pintar as unhas, no dia do combate eu pinto, e tenho que sempre colocar a minha música. É É sempre sempre a essa. mesma, sempre a mesma. Tanto que quando aquela música soa, já sabem quem é que vai entrar? Erika. Porque a Erika não muda de música. Não, é sempre aquela. O que é que essa música te traz? Ai, traz-me boa vibe, traz-me força. Eu ainda hoje, assim, eu estou no carro, de vez em quando, pronto, eu tenho aquela playlist do Spotify, Sim? estou no carro, de repente toca a minha música, começa a surgir, aquela ansiedade, aquele Sim. bichinho. Porque esta minha música relembra-me logo à minha carreira. Porque já utilizo essa música há muitos Praticas anos. há quanto tempo? Tens quanto tempo de carreira É mesmo? assim, eu tenho tempo de carreira, portanto, desde o início, não é? Desde o início, portanto, atleta amadora, semi-profissional, profissional, tenho quase 20 anos de carreira. Uau! Tenho quase 20 anos. Meia vida. Sim, Meia vida. sim. Mas tenho quase 20 anos. Tem 20 pessoas que estão a anos. tentar descobrir o que é que querem, o que são, e tu sempre soubeste. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Nunca te desviaste nem para a direita nem para a esquerda, sempre soubeste que ias lá parar. Eu De sempre alguma soube. forma. Lá está, tentei, não é? Tentei ali, No ok, vou ali início, para as nuvens, né? Mas algo me puxou, porque o eu teu acho lugar que é lá. sim, encontrei a minha vocação, que é ajudar de alguma forma, tanto na vertente, né, desportiva, que eu tenho a minha equipa, não é, de kickboxing, mas também na vertente de personal training, não é, personal trainer, neste caso. Portanto, dou o meu contributo de alguma forma para transformar a vida da pessoa, Pessoa. de alguma forma, e saber que eu faço a diferença, de alguma forma não há preço, Não tem. não tem.
O reconhecimento entre mulheres e homens é igual no kickboxing? O prestígio O, é pres- o mesmo? o prestígio é assim, falando desde o do início, que eu comecei, não é? Portanto, eu digo sempre que eu sou ainda old school. Eu comecei numa fase em que o kickboxing não era assim muito reconhecido, principalmente relativamente às atletas femininas, não era um desporto que tivesse uma modalidade que tivesse muitas atletas. Agora, felizmente, já mudou. Mas, portanto, eu sou da altura em que, hum, por exemplo, em 20 combates, numa gala, 20 combates, era um combate feminino, Em 21, por exemplo, sim. Em 20 combates, era um combate feminino. E, portanto, agora felizmente, jamais. já há mais. Mas ainda notas assim essa diferença, não é? Continua a ser uma modalidade ainda Para homens, para homens, titulada por homens, por homens, não é? De infelizmente. homens, infelizmente. Mas sem dúvida que temos agora um leque muito vasto de atletas femininas e isso é um Mas motivo de orgulho, o prestígio e o reconhecimento é totalmente diferente. sim, Não há comparação. infelizmente. Mesmo nos ganhos, mesmo quando, por exemplo, uma atleta reconhecida mundialmente, mesmo que ela seja muito, muito reconhecida, tu notas que o prestígio não é o mesmo, por ser mulher. Não, por exemplo, nós temos aqui uma treinadora que é a Dina Pedro, ex-atleta e uma treinadora de renome, portanto aqui posso dizer mesmo, uma figura bastante importante para o kickboxing português. Uhum. Portanto a Dina Pedro está a fazer, a diferença, está a fazer a diferença e isso é só um motivo de Muito mesmo. orgulho, um motivo de orgulho. E portanto temos as outras atletas também que também fazem a diferença. E até mesmo no ranking assim Sim. mundial, portanto falando não só de atletas nacionais, mas No ranking atletas, mundial. mundiais, portanto temos atletas de excelência mesmo. Não ganham o mesmo. Hã, não te sei responder, não te sei responder, porque não tenho essa noção. Quero acreditar que sim, não é? Quero acreditar que sim, Que não haja diferença. mas não te sei mesmo responder. Notas diferença de. Já foste competir fora de Já, Portugal? já. Há diferença fora e cá, o tratamento? Ou achas que aqui ainda é um bocado mais fechado em termos de feminismo no desporto? E lá fora é mais aberto ao contrário? Portanto, já começa, a haver mais abertura. Já começa a haver mais abertura aqui para as atletas, não é? Muito mais, tanto aqui como lá fora também. Hum, Tomara que continue sempre A abrir. a abrir cada vez mais, não é? E só seria para nós, atletas femininas, um motivo de orgulho. Mas felizmente começa aqui a abrir-se mais portas. Lá Isto sem fora ou dúvida. aqui? Aqui, mas lá fora é sempre diferente. Lá fora sentes que é mais normal, É mais digamos normal. assim, reconhecido Porque uma mulher. aqui infelizmente nós aqui ainda temos Mentalidade mais. aquele culto do desporto, não é? Uhum, Que é o futebol, não é? ok. Portanto, o futebol ainda está aqui muito, É o muito que presente e não governa. dá, exatamente, e não dá espaço para as outras modalidades mostrarem aquilo que valem, porque lá está, nós no kickboxing temos atletas maravilhosos, temos atletas de excelência e que mereciam ter ali um patrocínio de nome, não é? O Ministério da Cultura ou do Desporto não ajuda no Não, kickbox? não. Você não tem apoio? Não temos apoio. É tudo É, individual? basicamente, o apoio que nós temos é o apoio da Federação, muitas Ok. das vezes, não é? Apoio da Federação Federação Portuguesa, de Desporto. sim, de Kickboxing Muay Thai, mas por norma, os patrocínios é tudo mérito do atleta, à procura, o atleta tem que ir à procura. O atleta Não, tem que ir à procura, é que tens que ir bater portas. exatamente, porque de outra forma não tens apoio. E é muito difícil, se bem que há pessoas que o fazem, não é? Que vivem do kickboxing, apesar de ser muito difícil, Ainda é difícil viver só ainda é muito difícil viver só do kickboxing, aqui a nível nacional. Portanto, por isso é que há atletas que procuram combates lá fora, fora não para é? ter renome. Sim, para ter, lá está, o ganho monetário, porque se fores viver do kickboxing só aqui, Não dá. não dá. Por isso é que se calhar aqui nem todas as mulheres, com todas as vertentes que o país tem,
Não consegue viver só disso. Sim, 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 sem dúvida. Nenhum Lá fora atleta consegue. consegue-se. É assim, por exemplo, em Holanda, não é? Tu tens atletas que só fazem Vivem disto. disso. Portanto, eles acordam, treinam, Co- descansam, Competem, competem voltam ao mesmo. e sempre é um ciclo. Portanto, o desporto em si, portanto, o kickboxing, neste caso, ou o K1, é a profissão deles, são atletas mesmo, profissionais e é a profissão. Aqui, muito dificilmente, Muito. muito dificilmente. É Tens sempre que procurar uma uma saída, digamos assim. dar aulas, ser treinador, Sim, sim, sim. Tens sempre que ter ali um backup, porque porque senão senão não é se muito vive difícil. disso. Não. Já foste, sempre que combateste fora, sempre foi tranquilo. Nunca tiveste episódios de rejeição, tal seja. Ah, assim, episódios não tão normais, Não tão normais. porque não estás na tua casa, Sim. digamos. Olha, É como eu. jogar futebol, não estás a jogar em casa. Exato. Olha, tenho duas situações que me marcaram lá fora. Até foi no campeonato do mundo na Sérvia. E portanto, houve algo que me marcou, que eu estava em pleno centro comercial, portanto já tínhamos feito a pesagem, então estava assim com a seleção e tínhamos ido a um centro comercial. E eu não sei, porque na Sérvia não sei se não estavam habituados a ver uma mulher negra, não é? Ok. Então estava toda a gente atrás de mim, basicamente a querer tirar fotografias, a pedir para tocar no meu cabelo e Jura? sim, a pedir mesmo para me tocar, porque pelos vistos era algo que eles nunca tinham visto antes, ou que se viram, viram pouco, não é? Oh, Sim, 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 sim. Então, e sem dúvida foi uma das situações que me marcou bastante, assim, uma situação mais caricata lá fora. então, se calhar não era por seres mulher, mas sim por seres negra. Sim, 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 sim. Nunca Tanto, terem visto exato, uma mulher negra a pediram, fazer esse desporto. pediram para tocar num cabelo. Pediram mesmo Really? para tocar no cabelo. Perguntaram: "E é teu? É verdadeiro?" Gente, ela vai combater, né? Não convém, não ser dela. E é muito assim. Mas sentiste. Mas foi desconfortável. Foi desconfortável. Hum, esta também marcou-me de alguma forma, porque, lá está, eu estava a fazer, estava no campeonato do mundo, não é? E no entanto eu recebo, assim, não sei o que estavam a tentar fazer ou o que estavam a tentar dizer, se era para me destabilizar ou não, e portanto, hum, eu ouvi mesmo isto dito por um homem, dizer assim: "Ah, tu vens aqui para desfilar." Oh, Sim, "Vens aqui para desfilar." ou Como seja, como é que tu reages relativamente a isso? Portanto, eu estava já a pronta, pressão, né, em si, porque é fora. é fora, estamos a representar a seleção, estamos no campeonato do mundo e portanto eu recebo: "Ah, O porque jovenzinho. tu vens para aqui desfilar." Como assim eu venho para aqui desfilar? Respondeste. Eu não respondi. Eu acho que dei a melhor resposta que podia ter dado, que é, portanto, entretanto, já estava perto do meu combate, então tinha que aquecer e, portanto, comecei a aquecer com o selecionador e tudo mais e, portanto, de repente, à medida que vamos aquecendo, começa a juntar-se imensa gente e a filmar e a gostar daquilo que está a ver, não é? E, portanto, eu acho que só aí já dei uma Resposta. resposta, não é? As pessoas, epá, ela é Boa. boa, não é? Ela tem já nível. E depois fui para o combate, ganhei o combate. Acho que essa foi a melhor Melhor. resposta que eu podia ter dado, porque lá está, eu no início, quando me foi dito aquilo, estás a ver, ficas sem reação quase, não é? O que é que eu vou responder a isso, não é? Qual é o teu Qual é a ideia? objetivo? Qual é a ideia? Mantive a minha cena, continuei o meu trabalho e acho que a A resposta resposta falou por si. não podia ter sido melhor. Ganhaste. Né? A Portanto, tenho sério? esses 2 momentos que me marcaram de alguma forma. A minha experiência lá fora foram estes 2 O do momentos cabelo. do cabelo. Mas o rapaz que disse era atleta também, iria Sim, 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 competir? sim. Era atleta. Ganhou ou perdeu? Me diz isto. Perdeu. Falam muito, depois olha, eu percebi. Ah, há muito assédio nesse meio, sendo mulher? Ou nunca soubeste? É assim, eu nunca, pessoalmente nunca senti. Confesso, nunca senti e
Sinceramente não sei se alguma atleta já sentiu, mas eu felizmente nunca senti assim no meio, no não meio é? do desporto? No meio do desporto nunca senti, Não. felizmente. O que é que tu dirias para quem quer começar ou tem medo por ser mulher ou vergonha, de Uhum. alguma forma, o que é que tu dirias? Eu diria que sim, para o fazerem, para arriscarem. Porque é um desporto maravilhoso, é uma modalidade maravilhosa, não só para o corpo como para a mente. E portanto, é como tudo, é só esta necessidade de haver consistência, não é? Paciência também, porque os resultados não aparecem literalmente do dia para a noite, portanto há aqui um trabalho que tem que ser feito. Hum, e e não fiquem à espera, não fiquem à espera de nada. Hum, Procurem sempre algo por vocês, vão à procura. Nada cai do céu, então vão, arrisquem, ouviram, né? sejam consistentes, tenham paciência, porque só vos vai trazer benefícios ao corpo e para a mente. E esqueçam os outros, o que os outros dizem, porque é um desporto de homens, porque vais ficar com o corpo de homem. Não, não, é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo É mentira. tudo mito. É tudo mito. É tudo mito. Uma curiosidade minha, dentro do desporto, há mais atletas negras a combaterem ou brancas? Ou achas Olha, que ainda é um tabu? olha, deixa-me aqui ver. Aqui no kickboxing, eu posso dizer seguramente que há mais atletas, portanto, mais atletas Brancas? brancas. Sim, Achas que tem algum porquê? Porque no futebol nós vivemos futebol, sim, porque é a única nossa referência depois do desporto, porque é o que tem mais valia, cá. Vejo muitos negros a se ingrarem nessa área. sim. Porquê que será que as mulheres não tentam? Eu acho que é por Negras? medo, por Da rejeição? receio da rejeição. Sem dúvida, Principalmente sem do dúvida. corpo ou da estética. Da estética. Quem é a Erika Évora no desporto? Olha, a Eric Évora no desporto, quem é? Eu gosto sempre de dizer, eu gosto de pensar que é uma guerreira. É uma guerreira que nunca diz não, que às vezes há necessidade de dizer não, mas sempre com equilíbrio. Hum, é uma mulher que nunca desiste, uma mulher que nunca desiste, nunca desistiu. E é uma mulher, é uma atleta, é uma guerreira que vai sempre à procura de si mesma, não é? Daquilo que ela acha que deve ou não fazer. Portanto, ela é muito própria. É dona de uma força de vontade incrível, de uma resiliência incrível e uma determinação incrível também. Para o Epicast, a Erika Évora é excelente. Porque ela começou aqui a dizer que faz tudo com excelência. Para nós, Pelo menos tento sempre fazer com excelência, não é? para nós, Epicast, Erika Évora é com excelência. Então é assim que terminamos com a maior excelência do desporto. Obrigada. Erika Évora, muito obrigada para quem esteve deste lado. Eu é que agradeço aqui o convite, Volta sempre, não é? Ela vai voltar, com certeza. com certeza. Deixamos a nossa última mensagem que temos que parar com os estereotipos do desporto. Se é para a Sim, mulher, se quer para o homem. exatamente. Tens um sonho, vai Vai atrás. atrás, Se é vai isso que atrás. gostas, disciplina, não desistas, nós estamos contigo. Epicast sempre. Muito obrigada por estarem aí. Já sabem, me casa, sua casa. À vontade, mas não à vontadinha no Epicast. Já sabem. Até a próxima. Um Até a rala próxima. família. Obrigada pelo convite. Obrigada.